tratamento da doença renal crônica, um dos aspectos que não pode ficar de fora é o cuidado com a alimentação. E por isso, hoje nós vamos falar sobre nutrição, mais especificamente sobre o potássio na dieta de pacientes com doença renal crônica. Meu nome é Marjorie Frojoni e você está no Hemodiálogos. E quem vem conversar com a gente hoje sobre isso é a nutricionista Lilian Cupari. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho para os nossos ouvintes a sua trajetória. Obrigada, Marjorie. Eu que agradeço a sua presença. Bom, eu sou nutricionista já há muitos anos e sempre trabalhei na área de nutrição com pacientes com doença renal crônica. Faço pesquisa, tenho atuação também acadêmica e em assistência com esses pacientes. Fiz mestrado e doutorado sempre nessa área. E hoje eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre um aspecto bem importante da alimentação dos pacientes que têm doença renal crônica. Agradeço o seu tempo, viu? Bom, para começar, eu queria começar ali bem introdutório, saber como é que funciona a alimentação de uma pessoa com a doença renal e por que o potássio é uma questão, que ele é tão importante a ponto de a gente fazer um episódio só para ele. Bem, então a gente tem que lembrar que a doença renal crônica ela tem basicamente duas fases. Uma fase em que o paciente vem perdendo função renal e a fase em que ele precisa de uma terapia renal substitutiva, que pode ser a diálise. Então, ao longo desse percurso, a excreção de potássio ela tende a diminuir por conta da perda da função renal. E o potássio pode se elevar no sangue, a hiperpotassemia, que a gente chama, e ele se eleva no sangue, e isso traz alguns riscos bem importantes, principalmente relacionados à arritmia e até à parada cardíaca. E uma das coisas que contribuem para esse potássio mais elevado, em função da diminuição da sua excreção renal, é a alimentação, se ela for muito rica em alimentos que são fontes de potássio. Mas a gente tem que lembrar também que tem outros aspectos da própria doença e da medicação que também podem influenciar na elevação do potássio. É difícil a gente pensar, né, como algo que a gente não pensa no nosso dia a dia. Nossa, será que esse alimento tem muito potássio? Pode gerar problemas cardíacos num paciente com doença renal crônica. E pensando nessa linha, quais outras condições clínicas que a doença renal pode influenciar nesses níveis de potássio? Então, por exemplo, né, alguns pacientes utilizam alguns medicamentos que são antihipertensivos, que são importantes para o tratamento e que eles tendem a elevar o potássio, podem causar elevação do potássio sérico. Um paciente que tem diabetes, e às vezes um diabetes não muito bem controlado, ele tem maior risco também de ter elevação do potássio. Às vezes os pacientes usam alguns diuréticos que são poupadores de potássio, então isso também pode elevar o potássio. Então são aspectos importantes, além de a gente só pensar na alimentação, que também contribuem aí para a hiperpotassemia, que é uma condição relativamente frequente, especialmente naqueles pacientes que já estão em terapia dialítica. Existe alguma maneira de prevenir esse aumento ou só existe maneiras de tratar, né? Tem que esperar chegar em níveis altos para depois começar uma então, dieta. É difícil, a prevenção é difícil porque normalmente a gente acaba não, por exemplo, fazendo ajustes na alimentação naqueles pacientes que têm potássio normal. Mas, como eu falei, existem riscos de ter hiperpotassemia. Então, se a gente pensar um paciente que está em diálise e que tem um risco maior de ter aumento do potássio, a gente pode prevenir isso com os cuidados da alimentação também,
né? Mas não fazendo restrições desnecessárias. Porque muitas vezes a gente acaba vendo restrições, mesmo aquele paciente que nunca tem potássio alto, né? Então, é importante a gente avaliar antes. E mesmo quando alto, desculpa, vou reformular a pergunta. O potássio em altos níveis, ele pode ser prejudicial para esses pacientes. Mas, qual que é a importância dele para o bom funcionamento do organismo? Existem níveis em que ele é essencial ali para o bom funcionamento, para a qualidade de vida dessas pessoas? Então, talvez, eu acho que você está querendo dizer em relação... Porque, assim, a gente não come o nutriente. Então, eu não como potássio. Eu como um alimento que tem potássio, mas que tem outros nutrientes e que tem outros benefícios. Então, a gente sabe, por exemplo, para pessoas que têm hipertensão, mas que a função renal é normal, ingerir mais alimentos que têm potássio tem benefícios para o controle da pressão. Na doença renal crônica, quando a gente pensa no potássio, tem que ter um certo equilíbrio entre aqueles alimentos que são benéficos, né, e que têm potássio, mas que a gente precisa cuidar para não restringir demais, para você não perder o benefício desses alimentos. Entendi. E aí, tudo é uma questão de ajuste. Como que é pensado esses ajustes? Então, vamos primeiro, então, talvez falar um pouquinho de quais são esses alimentos que a gente está falando. Perfeito. Né? Então, o potássio, na verdade, está em vários alimentos, né? Então, se a gente pensar nas carnes, tem potássio, no leite, nos produtos derivados do leite e nos alimentos de origem vegetal. Então, frutas, hortaliças, os feijões, todos esses alimentos têm potássio. Obviamente, frutas e hortaliças e os feijões têm uma quantidade significativa de potássio. Então, quando a gente pensa num ajuste, a gente não pode excluir alimentos, né? O que a gente tem que pensar é na quantidade e, às vezes, no tipo do alimento. Então, por exemplo, algumas frutas têm menos potássio que outras. Então, a gente tem que trabalhar naquelas frutas, por exemplo, que têm menos potássio, no caso do paciente realmente ter hiperpotassemia. Então, às vezes não é necessário, não é todo paciente que tem doença renal crônica que vai precisar ter esse cuidado mais de perto em relação à alimentação. Né? Então, a gente precisa identificar quais são esses pacientes. E aí a gente pode fazer esses ajustes em função principalmente da quantidade de alimento e não só do tipo de alimento. E não fazer o que às vezes a gente observa que tem sido feito na prática, talvez até com cuidado exagerado, de acabar orientar, eliminar determinados alimentos, como frutas e hortaliças e feijões, que eles têm nutrientes e compostos bioativos que são muito importantes para a saúde geral da pessoa, né? Eu posso estar errada, mas se tira fruta, hortaliça, feijões, você acaba tirando muita coisa que é considerável saudável, né? Que é considerado saudável na alimentação das pessoas, que a gente aprende desde criança que é importante você comer uma frutinha, ter um verdinho no seu prato, comer feijão. E aí, o que sobra para essas pessoas? Então, por isso que eu falei que a gente não exclui esses alimentos. A gente só trabalha com as quantidades e escolhendo. Dá para a gente escolher quais são alimentos que têm um pouco menos de potássio e fazer a orientação para que a pessoa realmente não exclua, porque são alimentos extremamente importantes para a saúde em geral. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e não orientar realmente o paciente a excluir esses alimentos e simplesmente eu acho que o nutricionista é o profissional que tem condições e que tem conhecimento dos alimentos que contêm potássio, mais ou menos potássio, né? Então, não excluir esses alimentos. Você mencionou agora, me lembrou, eu gostaria de saber em qual momento do tratamento que o nutricionista ele precisa entrar no tratamento da doença renal crônica.
Olha, o nutricionista precisa estar presente em todas as etapas da doença renal crônica, que, como eu falei, é uma doença que tem... A gente aqui está falando de potássio, né? Mas outros nutrientes precisam, muitas vezes, serem ajustados justamente por causa da deficiência das funções renais. Então, é um profissional super importante e que precisa estar presente o tempo todo junto com a equipe toda, né? A equipe multiprofissional trabalhando para melhor orientar os pacientes. A gente conversa bastante aqui sobre como uma equipe para tratar um paciente com uma doença renal crônica, ela precisa ser multidisciplinar. E é muito importante a gente conseguir conversar e trazer e olhar para todos os aspectos que essa equipe ela vem olhando e ela vem construindo para gerar um bem-estar, uma boa recuperação, uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. E pensando neles, como que você consegue, às vezes, adequar ou lidar com pacientes que não aceitam muito bem um novo tipo de alimentação, alguns tipos de trocas. Como que isso pode ser feito? Porque é muito importante, né, diminuir esse nível de potássio e, para isso, adequar a alimentação. E se o paciente resiste a essas mudanças? Então, bom, primeiro a gente tem que pensar, né, será que eu consigo tratar as outras causas desse potássio estar alto? Então, por isso que a equipe é importante, porque aí eu preciso trabalhar junto com o nefrologista para avaliar, olha, esse paciente tem acidose, que é uma causa de hiperpotassemia, vamos tratar, dá para a gente tratar? Então, a gente vai em tudo isso para ir chegar na parte da alimentação justamente para que a gente tenha uma melhor adesão do paciente às orientações dietéticas. Feito isso, então agora eu vou trabalhar com esse paciente para entender, primeiro, como ele come, o que ele come, né? E por que ele come dessa maneira. Então, muitas vezes esse porquê acaba escapando, mas ele é muito importante de a gente entender quais são as dificuldades, o que é fácil para ele fazer, o que é difícil mudar, e aí trabalhar em cima disso. Então, não só falando do potássio, mas se a gente pensar em termos da alimentação como um todo para o paciente que vai precisar de vários ajustes, a gente entender quais são as dificuldades dele em relação à alimentação, quais são os hábitos alimentares, o que dá prazer na alimentação e o quanto a gente tem que tentar não interferir de uma maneira importante, aí pensando na qualidade de vida, neste prazer do paciente. Então, a gente pode trabalhar com metas. Então, por exemplo, se eu avalio que o paciente tem um consumo exagerado, sei lá, de suco de fruta, que a gente sabe que tem muito potássio. Então, eu vou trabalhar com ele, olha, como é, e aí eu gostaria que ele me dissesse como ele consegue mudar isso. Então, eu oriento, eu digo a importância, eu explico, eu faço a parte de educação, só que quem vai dizer de que jeito que ele consegue mudar é ele, porque este é um jeito de a gente conseguir a mudança, né? Não adianta eu falar, olha, não tome mais suco. Oi? Né? Qual vai ser, né? Como é que... É só a gente se colocar no lugar, né? Então, eu tenho que trabalhar. Então, a primeira meta é assim. Então, tá. Que tal trocar o suco da laranja por suco de uma fruta que tem menos potássio? Ou, que você acha de, em vez de tomar o suco, comer a fruta? Que aí a gente sabe que vai menos fruta, vai menos potássio, né? Ou, ele toma muito leite. Leite tem potássio, né? Então, é isso que eu gostaria muito de deixar essa mensagem de que não é só fruta e hortaliça, né? Se ele toma muito leite, come muito queijo, são alimentos que têm bastante potássio. Então, como que a gente vai trabalhar? O que daria para você diminuir? Em qual refeição você acha que dá para usar, em vez de um copo, meio copo de determinado líquido? Ou de determinada fruta? Né? Então, eu acho que a gente consegue melhorar a adesão não achando que a gente vai fazer uma prescrição, uma dieta perfeita no papel e que aquilo não é real, não é possível de ser feito. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco a forma, e eu acho que isso é meio um paradigma,
não só de que tem alimentos que muitas vezes são restritos e que não precisam ser restritos, né? Mas também a forma como a gente trabalha nas orientações. Isso é muito importante, né? Entender, às vezes, até questões culturais do paciente. Exato. Explicam as motivações pelas quais ele é tão apegado em determinado tipo de alimento. Às vezes, o próprio tratamento pode interferir no apetite, pode causar algum tipo de enjoo. Aí ele já não vai conseguir seguir a dieta perfeita. Então, é muito importante ter esse trabalho bem personalizado, bem cuidadoso, bem minucioso, como você mencionou. Na verdade, a gente tem que trabalhar no nível individual mesmo, né? E às vezes é um trabalho assim, meio de formiguinha, né? De você ir tentando ajudar o paciente, de fazer as mudanças aos poucos, né? E realmente trazer um pouco qual é a motivação, tentar identificar, né, qual seria a motivação do paciente para fazer aquela mudança, porque, né, como eu falei, a gente se alimentar não é só a gente se nutrir. Né? Alimentar envolve 1000 outros aspectos, né? Então, igual você falou, da cultura, do prazer, né? Das reuniões familiares, em que comer é sempre um momento, né? de celebração. Então, a gente tem que entender tudo isso. E eu acho que não só o nutricionista, mas todos os outros profissionais da equipe que trabalham com esse paciente tem que ajudar nesse sentido, né? A gente tentar se colocar um pouco no lugar e pensar o quanto seria difícil eu mudar determinado comportamento que eu tenho em relação à alimentação. Então, em relação ao potássio, é isso. Tem alguns métodos que diminuem o potássio dos alimentos. Eu ia perguntar isso agora. Então, aproveitando, né? Então, a gente sabe que uma hortaliça, um legume, um tubérculo, uma batata, quando a gente cozinha na água, né, em água, boa parte do potássio é eliminado nessa água e aí a gente pode preparar o alimento que aí ele vai ter menos potássio. E antigamente, né, tinha uma questão de que você tinha que fazer esse processo 2, 3 vezes. E aí você imagina o que vira esse alimento, graça, né? Sem sabor, sem uma textura inadequada. Então, assim, a gente já sabe há muito tempo, né? Tem vários estudos na literatura mostrando que a hora que você faz uma primeira cocção e descarta aquela água e depois termina de preparar, já tem uma redução de 60%, 70% do potássio. Mas aí vem, será que todo paciente precisa fazer isso? Não necessariamente. A gente pode trabalhar com alimentos que não são cozidos, mas que têm um menor teor de potássio. Ou não, alguns pacientes, por exemplo, se a gente pensar o feijão é um alimento que tem bastante potássio e a gente come o feijão com o caldo. E no caldo ali tá o potássio. Então, às vezes, para o paciente que gosta de comer feijão. Então, a gente não precisa eliminar o feijão da alimentação, né, que faz tão parte da nossa cultura alimentar e é um alimento excelente. Então, se eu preparar ele dessa forma, eu vou diminuir o potássio desse alimento e ele vai poder ser utilizado. Então, a gente também precisa tomar cuidado e avaliar muito bem qual é o paciente que precisa, de fato, fazer essa cocção. Ou, você pode, num primeiro momento, se o potássio realmente está muito alto, não tem outra causa, então vamos fazer uma coisa, né, um pouco mais ajustada, de uma maneira mais rigorosa e ver se abaixa. Se abaixar, a gente pode então trabalhar e voltar a introduzir determinados alimentos, porque muitas vezes, e a gente escuta muito isso dos pacientes, a gente vê que a hora que fala que tem que cozinhar tudo e jogar água fora, eles deixam de comer, porque pensa no trabalho que isso dá, né? Numa casa onde tem várias pessoas que vão se alimentar e para aquela pessoa tem que cozinhar e jogar água fora. Então, isso nem sempre é necessário para todos os pacientes. Então, isso tem que ser avaliado de uma maneira muito criteriosa e eu acho que, mais uma vez, o nutricionista é o profissional que tem condições de fazer essa avaliação e aí fazer isso dependendo realmente da necessidade.
Claro. Você mencionou sobre a dificuldade que as pessoas às vezes encontram em cozinhar o alimento, em jogar água fora, os processos de cozinhar mesmo, né? E é engraçado, depois que surgiu ultraprocessados, comida pronta, mais fácil, todo o resto é difícil, né? Comer bem hoje parece mais difícil. Você vê isso nos seus pacientes, você enxerga isso, uma certa... às vezes uma falta... Não digo que seja preguiça, mas às vezes uma falta de tempo, que precisa pelo menos 1 horinha, 40 minutos para cozinhar alguma coisa legal, né? E aí você fala, nossa, não tenho esse tempo, tenho que trabalhar, tenho que... E aí se rende aos ultraprocessados. Isso é um problema, né? Essa é uma ótima pergunta, Marjorie. Realmente é importante que a gente fale desse assunto. Então, quando a gente pensa no consumo de ultraprocessados, ele é um consumo que vem aumentando na população brasileira de uma maneira geral. Por quê? Porque eles são fáceis de serem utilizados, eles são muito palatáveis, né? E não dão trabalho, né? Então, e tem um custo baixo, isso é uma preocupação, né? Então é muito mais fácil você comer alguma coisa que já está pronta do que você comprar um alimento, lavar, preparar, picar. Então isso tem sido um problema. E por que ele é um problema agora quando a gente fala de potássio também? Então, e aí é o cuidado que a gente tem de não focar naqueles alimentos que são as frutas e as hortaliças, mas focar no que o paciente consome de ultraprocessado. Por quê? Os ultraprocessados, eles têm vários aditivos, né, que a gente chama de aditivos alimentares, que eles são permitidos e que eles são usados para melhorar o sabor, melhorar a consistência, preservar por mais tempo o alimento. E muitos deles agora começam a ter, já tem há um tempo, aditivos à base de potássio. Né? Então, às vezes, sorbato de potássio, às vezes, para diminuir o sódio, em vez de usar cloreto de sódio, tem sido usado cloreto de potássio. Então, para o nosso paciente, isto é um problema. E aí, quando a gente pensa, bom, como é que eu vou saber se esse alimento tem aditivo ou não? Aí você vai lá no rótulo, na lista de ingredientes, e tem aqueles vários nomes irreconhecíveis, né, que não são comida, e que aí às vezes aparece o potássio, ou às vezes aparece como sal light. Então, a pessoa não está escrito potássio, mas a gente sabe que o sal light tem uma boa parte de cloreto de potássio, né? E você já viu a fonte daquilo? É minúscula, né? Você precisa de uma lupa para conseguir enxergar. Pequenininho em itálico. Então, assim, a gente também não pode imaginar que as pessoas vão excluir de vez e ninguém mais vai comer. Não tem, né? A gente tem que tentar trabalhar um pouco, primeiro na educação, explicar o que tem, isso tudo que eu acabei de falar, e depois tentar entender, bom, então, de vez em quando eu vou comer um alimento desse, ok. Mas que ele não seja, né, o alimento de todos os dias, né, a coisa recorrente. Os refrigerantes, né, a gente tem que pensar nisso. Aqueles sucos em pó, que não tem alimento ali, né? É tudo artificial e tem potássio e outro sódio, né? Muitos desses aditivos são à base de sódio. E a gente sabe que o controle da ingestão de sódio para o paciente também com doença renal crônica é extremamente importante. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não como com muito sal, eu ponho pouco sal, mas às vezes quando a gente vai olhar lá nos alimentos que ele está ingerindo, ele ingere ultraprocessados que acaba tendo muito sódio, porque o sódio é muito utilizado como conservante, né? Doutora, uma dúvida que eu fiquei que você comentou mais pro comecinho da nossa conversa, que existem outras maneiras de controlar, dependendo do caso, os níveis de potássio que não só a dieta. Quais são essas maneiras? Você consegue explicar um pouquinho? Então, bom, primeiro, se o paciente está em diálise, ele precisa ter uma diálise que seja adequada, uma diálise eficiente, né, para ajudar a remover o potássio. As outras condições, né, que eu comentei com você, então, por exemplo, a acidose metabólica é uma condição relativamente frequente nesses pacientes
E ela leva a, né, por mecanismos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas leva a um aumento do potássio. E muitas vezes é possível controlar a acidose metabólica com alguns medicamentos que os nefrologistas podem prescrever. A outra coisa que eu não mencionei antes, mas que eu acho importante a gente relatar, à medida que a função renal vai diminuindo e que a excreção de potássio pela urina vai diminuindo, há um aumento da excreção de potássio pelas fezes. Então, você manter um trânsito intestinal adequado, também há uma maior possibilidade de você excretar potássio. Então, constipação, né, ou intestino preso, é uma condição que é relativamente frequente. Então, também tratar a constipação pode ajudar a controlar os níveis de potássio. Os medicamentos que eu já falei, mas que às vezes eles precisam ser utilizados, não tem como retirar, que eles são importantes para controlar a pressão, ou eles são importantes para diminuir a progressão da doença. Então, às vezes, esses medicamentos não é possível. E aí, por isso que eu falo que vamos olhar tudo isso e aí a gente trabalha com a alimentação também, mas de uma maneira não tão restritiva, né? E eu acho que os estudos hoje em dia têm mostrado isso, né? Que a hora que você exclui esses alimentos que eu já mencionei, as frutas, as hortaliças, você está excluindo alimentos que podem ajudar o funcionamento do intestino, porque eles são ricos em fibras. A gente pode estar ajudando a controlar a acidose, porque são alimentos que oferecem uma carga alcalina, então ele também controla a acidose. Então, hoje em dia, tem se discutido muito mais em não restringir esses alimentos, porque talvez eles até ajudem a baixar o potássio. Não quer dizer, e eu gostaria que isso ficasse muito claro, que então, liberou geral. Não é isso, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter o cuidado. Por isso que avaliar individualmente cada paciente, né, e o que ele está ingerindo inicialmente, porque às vezes a gente percebe, assim, por exemplo, numa unidade de diálise, em que os pacientes fazem esses exames mensalmente, então às vezes o potássio está alto e eles já são pré-julgados, ou seja, alguém já disse, você deve ter comido muita banana, ou você deve ter chupado muita laranja, sem avaliar o que de fato aconteceu. E isso leva o paciente a acabar não comer mais esses alimentos, entendeu? Então, a gente, antes de julgar e achar que a causa daquele potássio que se elevou foi porque ele comeu determinados alimentos que são conhecidos por ter bastante potássio, é ruim, né? Porque a pessoa começa a retirar todos esses alimentos porque ela também acha que foi aquilo, né? Vai lá, coloca a culpa na banana, a culpa na laranja, a pessoa... E às vezes não é isso, ele comeu uma banana. Claro, se ele comer meia dúzia de banana, realmente pode ser isso mesmo. Mas nem sempre é isso, né? E se a gente pensar, esses exemplos de alimentos são os alimentos que têm um preço mais acessível, né? E que são alimentos que fazem parte do hábito da nossa população. Então, a gente também precisa tomar cuidado com a forma como a gente vai intervir em relação à alimentação. É muito legal você mencionar isso, porque a gente começa a pensar em como o restante da equipe precisa estar inteirada em como lidar com os pacientes para que eles não interfiram de uma maneira não tão legal no tratamento, na educação alimentar daquele paciente, né? De fato, tem que ter uma equipe multidisciplinar, são muitos profissionais e todos eles têm que estar atentos, né? Nesse sentido, já chegou a pensar em algum tipo de capacitação? Pessoal, a alimentação desse paciente vai ser assim, assim, assado, ela vai funcionar
da seguinte maneira, então é legal evitar esse tipo de comentário, a cultura dele é a seguinte, ele é muito apegado nesse alimento aqui, a gente vai fazer a diminuição do consumo dele aos poucos. Existe isso? Nossa, Marjorie, eu acho que você dá para ser nutricionista. Não, isso é extremamente importante, né? O que você colocou. Então, a ideia é, em geral, nas unidades de diálise, tem as reuniões multiprofissionais. E esse é o momento onde cada profissional coloca, né, como que quando se discute cada um dos pacientes, como que aquele paciente está sendo cuidado, o que está sendo feito. E, sem dúvida alguma, é muito importante que toda equipe fale a mesma língua em relação à alimentação, né? Então, o nutricionista daquela unidade, ela tem que dizer, olha, aqui eu trabalho dessa forma, a minha orientação é dessa forma, para que todo mundo saiba e que tenha menos interferências, e que não faça com que o paciente se sinta confuso, né? Porque cada um falando uma coisa, ele não sabe quem que ele deve ouvir de fato, né? Então, é extremamente importante que todos os profissionais conheçam como cada um, né? E aqui no caso o nutricionista, trabalha em relação à alimentação daquele paciente. Porque o que a gente mais escuta dos pacientes é o quanto eles ficam confusos, frustrados muitas vezes, porque muitas vezes eles tentam fazer, mas aí às vezes não dá certo, não resolve. Então vamos trabalhar por que não resolve, né? Como que a gente pode melhorar isso. Então a gente também tem que entender quais são as dificuldades da pessoa, né, em relação ao tratamento de uma maneira geral, né? Pensa um paciente que vai 3, 4, 5 vezes por semana para uma sessão de hemodiálise, que, maravilha, tem uma forma de terapia, né? Mas que, de fato, aquilo pode, né, trazer algumas dificuldades em termos de qualidade de vida, né? E a alimentação acaba sendo um ponto importante, né? É igual quando a gente viaja de avião, né? Qual que é o momento, assim, que, que bom, vai passar um pouco tempo, é a hora de se alimentar, né? Então, a gente tem que lembrar que a alimentação tem esses significados também. Tem realmente um significado muito forte para todo mundo. Exato. Né? Doutora, muito obrigada. Queria saber se você gostaria de acrescentar ou pontuar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Eu acho que, assim, como uma mensagem final, né? Eu acho que a gente tem, nos últimos anos, tentado trabalhar um pouco melhor essa palavra restrição para pacientes com doença renal crônica. E se a gente olhar, né, as diretrizes atuais, não tem utilizado mais essa palavra, que eu fico muito feliz, e tem utilizado a palavra ajustes, né? Então, a gente pode ajustar alguns aspectos da alimentação dos pacientes, tentar entender quais são as dificuldades, tentar entender os comportamentos e fazer com que a alimentação seja um momento muito prazeroso, mesmo para quem tem determinados ajustes. E a história do potássio é essa, né? Eu acho que a gente vem, ao longo dos últimos anos, tentando mudar esse paradigma de que os pacientes não podem comer alimentos crus, de que tem que cozinhar tudo. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que está ouvindo e assistindo. Maravilha, muito obrigada pela nossa conversa, eu adorei. Aprendi muita coisa e pelo seu tempo, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada a você também, que ouviu a gente aqui conversando. Espero que vocês tenham gostado. E para acompanhar o podcast, é só seguir a NephroStar nas redes sociais, no YouTube e em todas as plataformas disponíveis. Tchau, tchau e até a próxima.